Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a importância da autoconfiança na sua vida, né? Falar sobre a autoconfiança, né? Então, essa palavra auto tem a ver com o próprio, com você, com confiança, né? A gente até trabalhou essa palavrinha, né, nos nossos podcasts anteriores, sempre trabalha, né, nos nossos vídeos. E falar de autoconfiança tem a ver com a maneira que você confia em você, a maneira que você acredita em você, tem fé em relação a você. Isso, na verdade, é intrínseco a o que você acha sobre você. Então, como você se vê, sabe? Seria nesse sentido, pegando um pouco de filosofia. Quem sou eu? Em relação a, por exemplo, quanto mais clareza você tem sobre você, mais fácil fica de você também saber para onde você está indo, correto? E quanto mais você sabe sobre você sabe quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Você tem limitações, como todas as pessoas têm limitações. Só que ao mesmo tempo você começa a entender, caramba, peraí, eu sou muito bom nisso, né? E são esses aspectos que, na verdade, vão fazer você diferenciada dos outros, entende? E às vezes você foca tanto assim, eu sou ruim nisso. Você foca no 1%, né? E todo mundo tem algo a melhorar. Todo mundo, eu, você, todo mundo. Mas tem tanta coisa boa que você faz e você não reconhece, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero falar é você realizar, né, as metas que você tem definido. Se você não tem escrito isso, fica muito difícil você saber, na verdade, se está concretizando algo, né? Se você, na verdade, tem aquela, né, o Lewis Carroll no Alice do País das Maravilhas. Qualquer caminho serve, né, se você não sabe para onde vai. Então, a mesma coisa serve para você. Você escrever metas vai te ajudar você a acreditar em você mesmo que você é capaz de concretizar aquilo. Então tem a ver em relação à parte profissional, né? Então a sua carreira, em relação ao seu negócio, em relação ao seu empreendimento, em relação aos seus funcionários e assim por diante. Tem a ver, por exemplo, com a sua saúde, você é capaz de curar a si mesmo através do seu pensamento, né? A gente fala muito disso, tem vários mantras, meditações no nosso canal do YouTube também, nos nossos treinamentos aqui também. Além disso, né, nos seus relacionamentos, que podem ser relacionamentos conjugais, relacionamento com a família, irmãos, irmãs, primos, tias, tios, em relação à parte profissional, né, colega de trabalho, em relação à pessoa amada, né? Então, assim, eu quero ter melhores condições para até eu conseguir me expressar melhor. Então, isso tem a ver com metas. Não queira entender que, na verdade, só porque é um relacionamento que não tem que ter meta, né? Porque se você não aquecer e sempre reaquecer o seu relacionamento, esfria, entendeu? Isso é normal, né? Porque você tem que cuidar do seu jardim. Como uma planta tem que ser cuidada, usando a lei natural, né? Precisa ser sempre podada, cuidada, também é o seu relacionamento, né? Outro aspecto que é muito importante para você falar, né? A gente comentar sobre autoconfiança é sua resiliência. Né? Resiliência é um atributo, é uma capacidade muito importante dentro da nossa vida. Imagina que através da resiliência, você consegue ser forte apesar das adversidades lá fora. Um exemplo claro que eu sempre uso é a chuva, é uma tempestade, é um furacão, é um tsunami, é um ciclone. Então, assim, quando chega, né, assim, é fácil você ser positivo quando tá tudo bem, mas quando vem um ciclone, quando vem um tsunami, na sua vida, né? Pô, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. E acontece esses momentos. A gente não pode negar que vão acontecer esses momentos. Só que eles não são momentos que sempre vão acontecer. Se estão acontecendo rotineiramente, é porque existe um problema. E aí, no caso, tem que detectar, precisa de um profissional às vezes, né? Ou mesmo até os nossos cursos podem te ajudar em relação a isso. Mas se existe um problema, é o quê? Você também não está sendo resiliente em relação aos seus pensamentos, emoções, aquilo que deve ser feito, né? Isso é muito importante. Né? Então, resiliência é um atributo que você treina todo dia. Não necessariamente você aprendeu isso ao longo da sua vida. Talvez você não tenha exemplos em casa, exemplos, né, na sua vida atual. Mas por que você não pode ser a pessoa resiliente na vida dos outros? Né? Talvez é o primeiro exemplo, tá? Por isso que a gente fala até mesmo de relacionamentos saudáveis. Quando você fala de autoconfiança, talvez os relacionamentos ao seu redor sejam relacionamentos falhos, fracos. As pessoas ao seu redor não acreditam nelas mesmas, e aí, subconscientemente, você começou a considerar que autoconfiança, na verdade, é um atributo que eu não tenho, né? Então, não tem como eu conquistar isto, né? Talvez seja até
alguém, um charlatão, uma charlatã querendo me ensinar algo que na verdade nem ela, nem ele vão ter, né. Mas o que acontece? Você aprendeu isso, você aprendeu que na verdade as pessoas elas não têm essa confiança, elas nasceram fracas mesmo, até, fisicamente, né, pegando programação neurolinguística, PNL, os ombros mais vamos falar para baixo, o olhar mais para baixo, né, então elas não têm se consideram tímidas, introvertidas, mas ao mesmo tempo, quando elas começam a ver a grandiosidade, né, do que a gente pode dizer no mundo das infinitas possibilidades, no que elas podem cocriar, gerar, manifestar, da forma que o verbo que você quiser usar, né, na vida delas, elas conseguem, transformar, tudo o que elas quiserem, se assim o quiserem, né. Então assim, relacionamentos não precisa ser apenas os exemplos que estão na sua vida agora. Você pode ser o principal exemplo e, por causa disso, os seus próprios relacionamentos vão mudar, né. Eu vou voltar de novo ao exemplo, cuide do seu jardim que aí as pessoas vão mudar? Sim. Em muitos casos, até mesmo clínicos, né, a gente tem aqui, por exemplo, de clientes, eles mudaram a própria realidade deles e, por causa disso, alteraram o relacionamento amoroso em casa, mudaram o relacionamento no trabalho, o relacionamento com os filhos e assim por diante, né. Então, isso é interligado se a gente pensar sobre autoestima, autoaceitação, em relação a quem você é de verdade, né, se a gente pensar. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se aceita tal como você é, né, e você começa a se conhecer, né. E se conhecer não é apenas falar: "Não, eu sou assim, eu sou assado". Primeiro, porque as pessoas elas são, e pode ser o seu caso também, né, costumam ser bastante ter com uma mentalidade de escassez, né. Começa já, eu falo isso porque a gente faz mapas astrológicos, né, eu sou astrólogo também, e as pessoas se consideram que tem apenas um signo. E eu sempre falo, tem até umas playlists aqui, umas séries que a gente falou sobre isso, né, sobre astrologia, astronomia, e a pessoa não é um signo só, como eu também não tenho só um signo, como você também, do seu lado aí, não é só um signo, você tem os 12 signos do zodíaco. E aí quando a gente começa a tentar entender isso, pô, dá um nó na cabeça. Por quê? Você foi condicionada, programada, reprogramada através do sistema de novo, várias vezes, todo dia por causa da mídia, imprensa, as redes sociais, para sempre pensar do mesmo jeito que os outros. Você é um ser escasso, o planeta está acabando, o planeta é isso, olha a pobreza, olha isso, olha aquilo. Sempre o quê? Para levar o seu olho, né, a gente pensa muito no esoterismo, no ocultismo, né? O olho é o exemplo que daquilo que você vê, né? Mas ele não é um olho apenas físico, mas é o olho que vai te levar para o seu caminho que você precisa. Então, esse olho está sempre sendo levado por uma agenda que não é sua. Então, por isso que você aceita o dos outros, mas quando é para você, você não se aceita, entendeu? Então, assim, você quer ser uma pessoa que você não é. E às vezes você compra bens materiais para provar para os outros que tem dinheiro, mas as outras pessoas elas não estão nem aí para você. Você é tão carente que aí no caso, por causa dessa carência, você faz com que você se aproxime de pessoas carentes também. Por isso que muitos dos relacionamentos os quais você teve, está tendo ou terá, vão ser do mesmo jeito. Vão atrair pessoas que vão te procurar porque você é uma pessoa carente, que vão te complementar, não, nesse caso. Vão precisar de você, vão falar que é a sua cara metade, que você é 50%, e depois você vai ver que é o mesmo ele, mesmo ela. Mesma coisa, né? Então, presta atenção nesses padrões comportamentais que estão acontecendo. Porque quando você faz isso, você cria o quê? Novas oportunidades, crescimento em relação a isso, né? Até mesmo influencia na sua saúde mental em relação ao que você está fazendo. Quando você se abre, primeiro de tudo, você cria essa energia nova, né? Então você admite que você é um ser energético, eletromagnético, quântico. Isso faz com que também novas conexões sinápticas no seu cérebro, conexões, né, até a gente fala muito da neurociência do coração, são criadas e você começa a compreender até o seu intestino, né, eu digo, o seu sistema digestivo, né, a neurociência do seu sistema digestivo. Então, você começa a emanar, vamos dizer assim, reverberar uma energia que você não emanava antes. Se isso começa a acontecer, logicamente que tem vamos falar, o dar e o receber, né? Então seria até mesmo a lei do karma, né? Causa e efeito, correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, polaridades. Você começa a atrair pessoas diferentes e é nesse momento que as oportunidades aparecem. Por isso que a autoconfiança não é apenas uma palavra bonita, uma palavra para eu gravar aqui e a gente fazer um podcast legal, mas é muito mais do que isso. É você entender que você é.
Você não será, você não foi, né? E esse diário faz com que você compreenda que falta muita coisa que você pode fazer. Por isso que até para te ajudar nesse processo, a gente tem um curso, um treinamento específico para isso, é um passo a passo, né? É só clicar no primeiro link da descrição aqui que você vai ter mais informações. Porque muitas vezes no meio do caminho, o que falta às vezes é só tipo um passo a passo, um exemplo, né? Um passo a passo para você conseguir delinear, né, sua rotina, principalmente a direção que você quer em relação a isso. E às vezes você tem dificuldade, sabe? De poder usar uma ferramenta, ou mesmo de poder usar um tutorial, vamos dizer assim, né? Por isso que é muito fácil. Clica no primeiro link da descrição, né? Onde você tiver, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, não sei onde você tá. E você vai ter mais informações e com certeza vai ser um prazer contar com você desse lado daqui, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.